Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fala traders, JNT aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E com o vídeo de hoje eu quero poder fazer aqui algumas operações utilizando a psicologia de velas. Então, para você que é novo aqui no meu canal, eu desejo que você seja muito bem-vindo, tá? E se de alguma maneira você se conectar com essa minha maneira de operar utilizando da psicologia de velas, eu te convido a se inscrever aí no meu canal. E também te convido a fazer parte do meu grupo do Telegram, tá? O link tá aí na descrição. Então, eu vou estar dando início nesse momento aqui às minhas análises, tá? Eu espero que vocês possam adquirir um pouco de conhecimento a partir desse vídeo, beleza? E se de alguma maneira eu puder te ajudar com mais alguma coisa, eu te convido a deixar aí sua dúvida nos comentários, tá? E curtindo esse vídeo também. Então vamos para o gráfico. Eu tô aqui no SDBRL, tá? Eu estou utilizando aqui um capital bem baixo, beleza? Somente R$ 20 aqui, pelo fato de eu ter feito um saque recentemente, então minha banca tá bem pequena, tá? Ó, então, deixa eu me encontrar aqui. Ó, eu vejo o mercado aqui numa tendência de baixa, tá? A macro tendência é de baixa e a micro também tá aqui numa possível tendência de baixa, uma possível continuidade a partir desse ponto, ó, onde eu vejo aqui entradas de vendedores no passado. Então, só trocar aqui. Então, de repente nós poderíamos estar vendo aqui uma entrada de compradores na próxima vela, beleza? Ainda havia ali um pequeno gap, ao meu ver, até havia um pequeno gap até esse ponto de entrada de compradores, ó, região forte ali, tá? Cadê? Bem aqui. Havia um pequeno gap. Então, os vendedores eles poderiam dar continuidade, ó. Inclusive aqui também, eles poderiam dar continuidade porque ainda havia um gap, tá? Um gap aqui, um espaço, onde por conta dessa força vendedora, os vendedores poderiam preencher ali com a próxima vela. A princípio eu tô vendo aqui um rompimento dessa região extrema, tá, de compradores. Há uma chance aqui dos compradores entrarem na próxima vela e reverter esse preço, pelo menos por 1 minuto aqui, tá? Porque o mercado ele rompeu ali aquele level forte, aquela região extrema, tá? E tá aqui travado num ponto de entrada de compradores fortes também. Só que eu ainda vou evitar colocar um call aqui, tá? E também um put, porque, ao meu ver, ainda havia aqui, ó, um pequeno gap, onde, por conta dessa força vendedora, os vendedores também poderiam fazer uma vela pequena aqui, beleza? Ou fazendo ali mais uma vela vermelha, tá? Mais uma vela forte ali, e ela acabe rompendo essa região extrema aqui de compradores. Então, eu acredito que a melhor tomada de decisão nesse momento aqui foi realmente evitar colocar um trade. O mercado ele sempre vai te entregar oportunidades, então você não precisa, ó, agora eu peguei um put diretamente, tá? O motivo desse put aqui é porque eu tenho uma vela, eu tive aqui uma vela muito grande do comprador, tá? Essa vela em alguns casos ela vai funcionar como um sinal de reversão, beleza? Não em todos os casos. Então, pelo fato de não ser em todos os casos, você precisa observar o momento do mercado ali de maneira minuciosa para que você não acabe perdendo um trade aí por falta de atenção. Então, por que eu dei um put aqui? Porque eu tenho, ó, uma tendência forte de baixa
tá? E eu tenho, ó, um gap a ser preenchido pelo vendedor até esse ponto. Então o mercado ele está numa tendência baixista, beleza? Ele está aqui numa tendência de baixa. Por conta disso eu dei um put aí diretamente. Por quê? Porque ainda há, ó, um espaço, há um gap aqui, onde os vendedores precisam preencher, beleza? A minha primeira operação aí já está no bolso. Ainda há uma chance ali do vendedor dar continuidade, tá? Porque ainda há um gap. Só que eu vou optar por não fazer uma operação aqui também, tá? A favor do vendedor, porque eu tive uma vela um pouco menor, ó, uma vela de venda, tá? De vendedores aqui, um pouco menor do que a vela anterior de compradores, beleza? Então possa ser que os compradores eles também, ó, estejam iniciando a partir desses pontos, daquele level extremo ali, possa ser que os compradores eles estejam ó, iniciando uma estrutura de alta, beleza? E também tive aqui, ó, eu vejo um pouco de rejeição compradora. Então, por conta disso, ó, você não é bom você colocar nenhum tipo de trade nesse tipo de situação. Você aguarda ali pela próxima vela, pela próxima movimentação no mercado, beleza? Acabei acabei não tendo muita oportunidade, beleza? Coloquei um put aqui novamente, tá? Porque deixa só beleza. Então ainda havia um gap ali, tá? Então por conta desse gap, os compradores eles não seriam capazes de fazerem aqui mais uma vela, porque em alguns casos, quando esse tipo de vela, ó, ela tiver finalizada aqui em algum level, tá? Isso vai acarretar numa reversão. Mas como nesse tipo de situação, ó, nesse momento aqui do mercado, nessa situação, essa vela ela tá afastada, tá, do level do próximo ponto de entrada de compradores, então ela vai funcionar ali como um sinal de continuidade. Por conta disso, eu dei um put aí novamente, tá? Ó, a princípio aí estão sendo 2 operações até o momento. Uma forte entrada de vendedores aqui novamente, tá? Forte entrada, não tive muita rejeição nesse ponto e o mercado ainda não rompeu aquela região extrema ali. Então, os vendedores ainda são capazes de dar continuidade por conta desse fator. Então, caso isso aconteça, tá? Caso aconteça aqui do vendedor ele romper essa região, na próxima vela, ó, há uma chance ali dos compradores eles fazerem ali uma vela de retração, beleza? Uma vela ali verde. Pressão vendedora aqui nessa vela. Tá? Até o momento ainda, os vendedores ainda estão mostrando força ali. Ó, eu tenho também um level bem aqui, tá? Ó, então ainda tem um gap ali. Agora sim, ó, o vendedor ele me mostrou rejeição, tá? O comprador rejeitou aqui esse movimento. Forte rejeição aqui. Então há uma chance dos compradores fazerem uma vela de retração. Por quê? Porque o vendedor, ó, ele estaria rompendo essa região máxima aqui, ó, essa região extrema de compradores, beleza? Então, como houve aqui um rompimento dessa região forte, tá? E 70% dos rompimentos no mercado, eles são rompimentos falsos, caracterizadamente eles são rompimentos falsos, há uma chance, tá, do mercado ele reverter ali na próxima vela, sempre após um rompimento dessas regiões extremas, beleza? Não é em todas as vezes, tá? Somente aqui, ó, 70, tá? Em 70% das vezes. Então você precisa analisar eh eh, a maneira que o mercado ele está se movimentando, tá? Você precisa analisar o mercado em si, os pontos de entrada aqui no passado, para que se torne cada vez mais certeiro, tá? Mais certeiras as suas entradas. Possivelmente, eu também tenha um level bem aqui, tá? Ó, por quê? Porque o mercado ele respeitou aqui,
tá? Novamente ele teve ali uma aproximação, aqui uma forte rejeição do comprador, aqui o mercado rompeu, desrompeu na próxima vela e novamente, ó, nós tivemos ali uma continuidade, como se tivesse sido um pullback, beleza? Ó, desrompeu, o vendedor aproximou e houve aqui uma rejeição do comprador. Novamente uma aproximação. Aqui não chegou próximo ali, tá? Mas talvez tenha chego, deixa só ó, então eu tenho um level aqui também, beleza? Possivelmente há uma chance aqui dos compradores eles entrarem nessa vela que está rolando aqui. Por quê? Porque eu tive, ó, até o momento, uma pressão compradora, uma força compradora que voltou, ó, retornou ali para dentro da zona de compradores, beleza? Para dentro do ponto de entrada ali de compradores fortes. Então, caso eu tenha uma vela fraca também aqui do vendedor, ó, travado nesse tipo de situação, há uma chance ali do comprador entrar na próxima, por conta dessa analogia, beleza? Por conta dessa psicologia. Ó, já dei um call aqui, tá? Porque eu tenho aqui, ó, inclusive, um ponto de entrada muito forte de compradores, beleza? Então, eu tive compradores que retornaram para dentro dessa zona, para dentro dessa região. Eu tive aqui uma vela de retração do vendedor, que possivelmente me confirmou, ó, essa movimentação, tá? Mas ainda havia aqui uma chance do vendedor ele dar continuidade, também porque eu tenho aqui, ó, um level. Eu tenho aqui um level, um ponto de entrada de vendedores. Cadê? Bem aqui nesse ponto, tá? Só que eu optei por dar um call aqui a favor dos compradores por conta desse retorno do comprador forte ali para dentro dessa região. Só que se eu tivesse marcado aqui, feito essa linha de tendência ano passado, antes de ter dado a minha entrada, possivelmente eu não teria entrado aqui, tá? Mas a princípio, beleza, empatou ali, tá? Então há uma chance aqui do vendedor ele dar continuidade, mas eu acho que eu não vou ter mais oportunidade ali para poder dar um put. Talvez. Há uma chance do vendedor dar continuidade aqui, ao meu ver, porque opa, porque, ó, o mercado ele está se movimentando dessa maneira, tá? Então eu tive uma força vendedora, só que logo após isso eu tive uma fraqueza do vendedor. Mas como a tendência lá é uma tendência baixista, tá? Uma macro de baixa aqui, haveria uma chance ali do vendedor ele dar continuidade. E de repente romper esse level aqui, aquele level forte ali de compradores. Se tornou um pouco confuso nesse ponto, então eu pretendo aguardar aqui a finalização dessa vela, porque eu vejo que há uma chance aqui dos compradores eles darem continuidade e os vendedores também, tá? O mercado ele está aqui num ponto extremo, onde eu preciso de uma confirmação para poder fazer aqui uma operação a favor da movimentação. Ó, beleza. Então foi uma continuidade aí de vendedores. Ó, uma vela grande, tá? Um possível sinal de reversão, beleza? Como eu disse, não em todos os casos, mas em 70% das vezes, tá? O mercado ele vai reverter ali, pelo menos por um minuto.
O mercado a princípio foi capaz de fazer aqui tá fazendo aqui uma situação de fundo duplo, tá, mas ainda não posso colocar um trade aqui, porque eu preciso de uma confirmação, beleza? Então, caso eu tivesse aqui uma vela verde, eu precisaria de uma segunda vela verde ali, que confirmaria essa possível, mudança de tendência, tá, esse possível padrão ali de fundo duplo, onde o mercado ele seria facilmente, ó, capaz de romper essas regiões onde, há ali pontos de reversão, com alvo nas regiões mais extremas como essa daqui, por exemplo. Ó, concretizando essa movimentação e depois dando continuidade. Não acho que haja mais oportunidades aqui, pelo menos nesse momento. O mercado aqui também não está muito legal, mas eu vejo aqui uma macro, de baixa, bem bacana, tá? Possivelmente, o mercado entregue aí, de repente, alguma oportunidade. O mercado ele está se movendo aqui de uma maneira um pouco lateralizada, ó, se movimentando dentro dessas regiões. Então é possível notar, ó, que ele está lateralizado. Só que a macro ainda é uma macro baixista, beleza? Então, nesse tipo de situação, nós esperamos pelo quê? Pelo rompimento, tá, dessas regiões máximas ali, onde o vendedor ele confirmaria a continuidade na tendência macro que é de baixa, beleza? Então possa ser, tá, que em alguns casos os compradores eles rompam aqui essa região extrema, só que na próxima vela ele faz ali ó, um rompimento, concretiza ali um rompimento falso. E depois dá continuidade à tendência de baixa anterior. Então, nesse tipo de situação, você prioriza sempre operações a favor da tendência, beleza? Ainda sem muitas oportunidades ali. Ó, fraqueza aqui do comprador. Ainda não posso colocar um trade aqui, mas há uma chance dos vendedores eles darem continuidade, tá? Porque, inclusive, o mercado ele estaria, ó, concretizando aqui essa movimentação, tá? Então, ele ganhou força a partir desse ponto de entrada forte de vendedores. Inclusive, a tendência, como eu disse, ainda é baixista, beleza? Então, caso eu tivesse ali uma vela forte de vendedores, haveria uma chance ali dos vendedores eles darem continuidade. Mas como eu tive esse sinal de reversão, ó, num ponto de entrada, num ponto de reversão, há uma chance do comprador dar continuidade pelo menos até esses pontos, para depois o vendedor ele seguir ali a tendência. Sempre que você vir, nesse tipo de movimentação, ó, com uma vela, tá, por parte do comprador ali numa tendência baixista, como essa aqui também, às vezes vão ser 2 velas, às vezes uma somente, tá, como essa daqui, ó. Na próxima vela você vê ali uma entrada, ó, de vendedores. Acabei colocando um put aqui um pouco, atrasado, tá, acabei pecando por conta disso, mas eu tô seguindo aqui, ó, essa psicologia, tá. Sempre após uma vela aqui do comprador, ó, como essa aqui também que aconteceu no passado, essa daqui, um martelo ali invertido, tá, como aconteceu aqui também, nós vemos aí entradas de vendedores, ó, dando continuidade. Aconteceu uma, 2, 3 vezes, 4 vezes aqui também, tá.
e 5 com essa aqui. Então, por conta disso, eu dei um put ali diretamente. Porque também a tendência é uma tendência forte de baixa, beleza? Então prioriza pegar operações a favor dessa tendência, a favor da tendência macro ali. Então venci esse trade também. Ah, o mercado ele me entregou um empate ali, mas a minha entrada ela estava mais acima do fechamento. Então acabou empatando porque a abertura da próxima vela foi acima da vela anterior. Às vezes isso acontece aqui na Cotex, tá? Isso é um problema que acontece comigo aí às vezes, então, sendo bem sincero com vocês, isso também me irrita muito, tá? Mas bola pra frente, vamos pegar aqui a próxima entrada. O mercado ainda tá lateralizado. Ó, eu ainda tenho aqui esse ponto de entrada, essa possível mudança ali de movimentação do mercado. Então há uma chance aqui, ó, dos vendedores virem pelo menos até esse ponto. Por quê, ó? O mercado ele tá se movendo assim, tá? Então, necessariamente ele vai chegar até aquele ponto? Não, beleza? Não. Esse é um fator que nós precisamos, infelizmente, tá, ter muita precaução por conta disso. Então você não tem como ter certeza absolutamente de cada movimentação no mercado, beleza? Isso faz parte do jogo, mas a princípio ali, a princípio, o mercado ele pode estar fazendo aí essa movimentação. Então eu ainda não posso colocar aqui um trade a favor, mas eu vejo força aqui do vendedor. Então, caso concretize aqui uma venda bem forte, como está acontecendo, eu posso de repente colocar um put ali na próxima vela. Só que eu pretendo pegar essa operação com margem de segurança. Então, eu não vou entrar aqui diretamente, eu vou esperar ela subir um pouquinho. Ó, beleza? Aqui para mim já está de boa. Então, eu coloquei um put aí. Essa está sendo a minha última entrada. Tá vencendo ou perdendo aqui, eu vou estar finalizando. O motivo desse put é porque, como eu havia dito, o mercado ele está aqui fazendo essa movimentação, tá? Só que, além disso, eu tenho aqui, ó, além disso, eu tenho aqui um canal de baixa, beleza? Eu tenho aqui um canal de baixa. Então, por conta, ó, dessa movimentação no mercado, tá? Na maioria dos casos, o mercado ele não vai respeitar esses levels medianos aqui, tá? No meio do gráfico. Então, primeiro ele vai romper essas regiões para depois acarretar ali uma reversão. Então, acabei tendo um pouco de falta de sorte aqui, por conta desse rompimento. Ele ter sido ali um rompimento forte, tá? Foi o que me fez acreditar ali, confiar que o vendedor ele teria dado continuidade com essa vela, mas ao invés disso, o comprador ele entrou ali vencendo essa briga, tá? Por conta, ó, desse rompimento aqui, tá? Por conta desse rompimento dessa região forte ali de ponto de entrada de compradores. Então, por conta dessa força vendedora, eu confio ali que os vendedores eles dariam continuidade, tá? Só que os compradores eles acabaram entrando ali por conta desse rompimento, ó, desse level extremo ali no meio do gráfico. Mas por hoje é só, tá? A princípio aí eu acabei saindo com somente uma operação aqui, tá? Apenas uma. Mas em todo caso eu estou positivo, hoje é domingo, beleza? Então é um dia atípico aí, não é bom você ficar dando bobeira, tá? Ó, peguei aqui a última operação para fechar esse vídeo, beleza? Então a última aqui, para fechar e eu sair num lucro ali de pelo menos 2 operações. O motivo desse put aqui é que o mercado ele realmente ele pode estar aqui fazendo essa movimentação baixista, concretizando essa movimentação, tá? Macro de baixa. Então acabei pecando de ter pego ali um put com um pouco de delay.
mas dessa vez eu acredito que o vendedor ele possa ser capaz de pelo menos, ó, chegar até esses pontos, beleza? Por conta disso eu dei um put aí. Por quê? Como eu tive uma fraqueza aqui do comprador, tá, 2 velas de retração ali de compra, o vendedor ele possivelmente ele vai entrar de maneira forte na próxima vela. Ó, acabei tendo um pouco de sorte aí, viu? Por conta desse ponto de entrada, beleza? Então não é bom você colocar, operações assim diretamente, tá? Você precisa analisar cada vez mais o gráfico para que você tenha experiência, beleza? E para que se torne aí cada vez mais fácil de você pegar operações vitoriosas e estar lucrando aí, cada vez mais. Então, eu fiz aqui, 6 operações, tá? Eu venci 5 e perdi uma, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, beleza? Se você gostou desse vídeo e não é inscrito aqui no meu canal, convido a você a estar fazendo parte aí do meu canal, tá? Convido a você a estar interagindo, deixe suas dúvidas aí nos comentários e não se esqueça de entrar lá no meu grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Então por hoje é só, guys. Fiquem com Deus e até a próxima aí.